Olá, é um prazer estar falando com você. Eu sou a professora Márcia Pires. Nosso canal visa fomentar reflexões para pensarmos melhor e nos expressarmos melhor, tanto na forma oral quanto na modalidade escrita. Hoje nós vamos falar acerca do texto predominantemente dissertativo e argumentativo. Você já pensou o que é isso, né? Quando é pedido ou no Enem, ou no vestibular, ou num curso que você está fazendo, no seu curso, e o professor pede um texto dissertativo argumentativo. Mas o que é isso, professora? O que é um texto dissertativo argumentativo? Hoje nós vamos falar acerca de algumas características desse texto, né? É claro que não conseguiremos abordar todas as características de um texto e possivelmente traremos uma outra aula acerca desse assunto. Mas a gente não as pessoas falam, olha, texto dissertativo argumentativo. Mas isso não significa que o texto seja totalmente dissertativo argumentativo. Num texto dissertativo argumentativo, a gente pode ter algumas passagens narrativas em que a gente conta uma história, às vezes a gente vai dar o exemplo de alguma coisa e faz uma breve narrativa, às vezes a gente traz algumas passagens descritivas. Então, assim, é muito raro você ter um texto totalmente dissertativo argumentativo. Então, por isso que eu gosto de falar, olha, é um texto predominantemente dissertativo argumentativo. Mas as outras pessoas não usam essa nomenclatura. Lá no Enem, a gente usa assim, falar, é um texto dissertativo argumentativo. Mas quando a gente ouve falar isso, você já sabe que podem ter algumas passagens narrativas, algumas passagens descritivas, algumas passagens injuntivas, né? Então, assim, ele não é absoluto, o texto não é absoluto. Bom, para que a gente traz? Quais são as características predominantes do texto dissertativo argumentativo? Uma primeira característica que eu vou falar aqui para você, que é trazer informações contextualizadas e tecer reflexões acerca de uma temática delimitada. Então, um texto predominantemente dissertativo argumentativo, ele traz reflexões acerca de um tema delimitado, acerca de uma temática, né? E para trazer essas reflexões, a gente tem que contextualizar o assunto, tem que trazer informações sobre essa temática e discorrer reflexões, trazer reflexões discorrendo acerca dessa temática. Então, não é um texto como um conto, por exemplo, que nós vamos narrar uma história, né? Que nós vamos trazer uma história e aí ter um clímax, né? Um desfecho e etc. Então, ele não tem aquela estrutura de uma narrativa, da contação de uma história, mas sim a estrutura da abordagem de uma reflexão, a discussão acerca sobre o que você pensa de uma temática, né? O texto dissertativo argumentativo, ele vai dialogar com outros textos. Como assim, professora? A gente vai trazer o que nós chamamos de intertextualidade. O que é intertextualidade? É trazer fragmentos de outros autores ou trazer citações de palavras de outras pessoas, de notícias veiculadas no jornal, né? E nós vamos discutir, né, a partir dessas notícias que nós podemos trazer, ou dados do IBGE, ou dados da Anvisa, ou palavras, frases, expressões de um filósofo, ou de outro filósofo, de um cientista, ou de outro cientista. Então, no texto dissertativo, né, argumentativo, nós trazemos argumentos de autoridade, né, que é um tipo de argumento, que são falas de teóricos, de autoridades no assunto, de autoridades naquela temática. Então, falas de estudiosos, de políticos, de cientistas. Então, nós podemos trazer essas falas para os nossos textos a partir do argumento de autoridade, que é um assunto que eu ainda quero trazer também aqui para o nosso canal. Abordar o tema de acordo com o leitor-alvo. Então, por exemplo, se eu estou escrevendo um texto
dissertativo argumentativo, que seja, por exemplo, um artigo científico para uma revista científica, eu posso trazer textos científicos. Agora, porque quem é o meu leitor-alvo? São os cientistas da área. Mas se eu estou escrevendo um texto dissertativo argumentativo para a sociedade, né, para as pessoas que não são cientistas, que não são da minha área do conhecimento, eu tenho que abordar esse tema trazendo palavras mais simples, né? Palavras que sejam da norma padrão, mas que não sejam científicas, obviamente. Então, por exemplo, eu gosto de dar esse exemplo. Quando o doutor Drauzio, né, Varela, vai falar sobre alguma temática científica, por exemplo, a vacina ou uma doença, que ele está falando para o público, às vezes ele vai no Fantástico, né, no programa Fantástico, falar sobre uma doença X. Ele não vai usar as palavras científicas, ele não vai usar palavras técnicas, ele vai usar palavras mais simples que consigam trazer para aquele público-alvo, para pessoas que não são médicas, que não são cientistas, para que elas compreendam o que ele está falando. Então, por exemplo, numa redação do Enem, eu não vou usar palavras muito técnicas, eu vou usar palavras que sejam acessíveis ao grande público, né? Mas que mesmo assim sejam conceitos importantes, conceitos que, por exemplo, pessoas que já cursaram o ensino médio consigam entender. Né? Então, eu posso trazer essas palavras, mas palavras mais fáceis de serem compreendidas, mas que também estejam na norma padrão, certo? Estabelecer um fluxo de raciocínio. O seu leitor, ele tem que entender o que você está dizendo. Então, eu preciso, obviamente, primeiramente, contextualizar o assunto na minha introdução. Né? Eu tenho que explicitar sobre o que eu vou falar. Se possível, eu posso até falar quais os autores que eu vou me basear para defender aquelas ideias, aquele ponto de vista. Eu posso apresentar tudo isso na introdução. Então, eu tenho que apresentar a problemática, contextualizando essa problemática, né, na minha introdução. E depois eu vou garantir uma progressão textual, um fluxo lógico de raciocínio. Se o meu leitor precisa compreender A para entender B, eu apresento a ideia A primeiro. Né? Então, assim, se o meu leitor precisa entender B para compreender C, eu apresento a ideia B primeiro. Então, veja, eu tenho que ter um fluxo de raciocínio lógico, de contextualização da ideia, né? De introdução das ideias de uma forma lógica, coerente, certo? Usando os conectores lógicos discursivos. Né, para garantir essa progressão textual, para mostrar o meu autor para onde ele quer, para trazer o meu leitor para onde eu quero, né, dando um caminho para ele, um caminho de compreensão, um caminho lógico de compreensão. Eu tenho que utilizar a norma culta da língua, ou seja, a norma padrão da língua portuguesa. Por que utilizar a norma padrão? Porque ela é padrão, né? Porque para que um leitor, né, na verdade, um leitor lá do Sul compreenda o que eu estou dizendo, para que um leitor lá do Nordeste compreenda o que eu estou dizendo, para que um leitor lá de Portugal compreenda o que eu estou falando, um leitor que fala a língua portuguesa, né, lá da África compreenda. Então, eu vou usar a norma padrão da língua portuguesa. Então, imagine se eu usar assim, o ai sou. No meu texto, eu que sou mineirinha, né? Eu que sou mineira. Uai, só que trem interessante. Será que o meu leitor lá de Portugal vai entender o que eu estou dizendo? Porque eu estou trazendo regionalismo, eu estou trazendo o ai, eu estou trazendo o sou. Então, a pessoa possivelmente não vai compreender. Se eu falar, véi, presta atenção no que eu estou dizendo. Veja, véi é uma gíria aqui que a gente usa aqui no Sudeste. Será que o pessoal do Norte vai entender a gíria que eu estou
usando? Será que a pessoa lá da África, né, que de um país africano que fala o idioma da língua portuguesa vai entender esse velho, né? Se a norma padrão é velho. Então, veja, eu não posso trazer nem regionalismos e nem gírias para o meu texto, porque isso vai impedir o acesso ao código linguístico daqueles leitores do idioma, né? Então, eu tenho que falar a norma padrão, eu não posso trazer isso. As concordâncias nominais, as concordâncias verbais, elas devem ser bem feitas. As palavras devem ser pronunciadas da forma adequada, escritas da forma adequada, na ortografia adequada para que os meus leitores compreendam, né? Então, o texto ele tem que ser padrão. E lá, quando a gente está no processo seletivo, lá no Enem, né, ou no processo seletivo que você vai prestar numa empresa ou no vestibular, você tem que escrever a norma padrão para que você garanta que as pessoas entendam o que você está dizendo. E, além disso, a norma padrão é a norma utilizada para momentos formais de comunicação. Então, como essas situações são momentos formais de comunicação, eu tenho que trazer a norma padrão da língua portuguesa, certo? Defender um ponto de vista mostrando os prós e os contras, ressaltando o que você observar. Então, quando a gente está discutindo uma temática, você pode ser a favor daquela temática, mas você não deve apresentar a temática apenas trazendo, por exemplo, os prós. Você tem que trazer os contras daquela temática. Quais que são, se aquilo for, por exemplo, o aborto. Se você está defendendo o aborto, mas quais seriam as consequências negativas do aborto? E quais seriam as consequências positivas? Né? É claro que se você está defendendo o aborto, você está vendo consequências mais positivas do que negativas. Mas você precisa argumentar. Por que você vê dessa forma? Quais são os argumentos que você arregimenta para mostrar essa parte positiva do aborto contra a parte negativa? Mas é importante que você traga também a parte negativa, para o seu leitor pensar assim, nossa, mas realmente ele está fazendo uma análise bem feita. Ele está trazendo os dois pontos de vista, está equacionando esses dois pontos de vista e mostrando por que ele é a favor. Ou, se você é contra, você equaciona os dois pontos de vista e mostra por que você é contra, né? Então, você tem que apresentar os argumentos, mostrar claramente aquele tema e dizer por que você é contra ou por que você é a favor, por meio de argumentos consistentes. E esses argumentos, existem vários tipos de argumentos, né? Existe o argumento de autoridade, o argumento de causa e consequência, o argumento de dados confiáveis, quando você usa dados, por exemplo, do IBGE, da Anvisa, né? Ou dados de pesquisa. Existe o argumento de exemplificação. Aqui no nosso canal, nós também traremos esses tipos de argumentos em um vídeo, para que você possa usar esses argumentos para demonstrar o que você pensa, né? O que você defende. Exercitar a autoria e a expressividade, que é a forma singular de perceber a problemática e ser capaz de explicá-la a partir do seu conhecimento de mundo. Então, a gente sabe que você vai trazer os seus argumentos, mas com autoria e expressividade. Quando eu falo de autoria, eu falo do dedo aqui, né, da identidade, porque a autoria é a nossa identidade. Várias pessoas podem dar uma aula para vocês sobre o texto dissertativo argumentativo. Eu tenho vários amigos que são professores e dão essa aula, mas o que eu selecionei para a minha aula? Como eu vejo esse assunto? Como eu vejo
a questão da progressão textual, a questão da norma culta. Como eu falo sobre isso? Isso tudo tem a ver com a autoria, com como eu expresso o que eu sei, como eu expresso meu conhecimento de mundo. E cada um de nós tem uma forma de articular os conhecimentos e de expressar sobre os conhecimentos que tenho, né? Então, por isso que nenhum texto vai ser igual ao outro. Então, se eu tenho lá 1000 candidatos ao Enem, 1000 pessoas que falam sobre a mesma temática no Enem, né? Eu até creio que é muito mais do que isso. Mas essas 1000 pessoas, elas não vão produzir um texto idêntico, porque elas vão selecionar o que elas conhecem, o que elas entendem, explicar aquilo que elas entendem, de acordo com a autoria delas, de acordo com o conhecimento de mundo delas, com a forma que elas veem aquilo, como elas veem aquelas temáticas, dando exemplos diferentes, selecionando dados diferentes, selecionando estudiosos, teóricos diferentes para trazer como argumento de autoridade. Então, a forma como você demonstra o seu conhecimento, de acordo com a sua vida, com o que você percebe, com o que você entende, com os exemplos que você traz, isso revela a sua autoria e expressividade. Contemplar o discurso social, o discurso da mídia, o discurso com seus pares, né? Com os estudiosos, enfim, com a coletividade. Então, se você traz para o seu texto uma notícia de jornal que foi relevante naquela semana, naquele mês, isso é muito interessante, né? Você abordar isso no seu texto dissertativo e discutir sobre isso, né? Então, aconteceu isso, um grande filósofo, vamos supor, o Karnal, o Cortella comentou algo e você viu isso, você trouxe a voz do Cortella como argumento de autoridade e discutiu sobre o que o Cortella estava dizendo acerca daquela temática que foi apresentada. Isso é muito interessante no texto dissertativo argumentativo. Então, é importante que a gente discuta com as notícias, discuta com os pares, com os intelectuais, com os estudiosos, com o que a ciência traz, enfim. Quando a gente traz os argumentos de autoridade, a intertextualidade para o texto dissertativo argumentativo, as notícias, né, a gente está trazendo uma articulação. E o texto dissertativo argumentativo, ele é uma articulação dessas ideias para nos levar a defendê-las e porque a gente está defendendo um ou outro posicionamento. E, no fim, propor uma alternativa original de solução ou alternativas originais de solução. Não fale só falar, é porque o Estado tem que resolver isso. O Estado... Não, isso sabe, isso é muito pobre, isso é básico. E é muito pobre. Muitas pessoas vão falar para o Estado resolver. Tá, você até pode falar que isso é importante, que é o papel do Estado resolver isso, mas como o Estado vai resolver? Esse como, quais são as alternativas? Como ele pode resolver aquilo? De que forma ele pode resolver aquilo? Então, quando você traz 2 ou 3 formas de como resolver esse problema, aí sim, aí as pessoas começam a considerar mais o seu texto, porque você traz uma alternativa original. Você está pensando, você está trazendo soluções. Isso é muito importante no texto dissertativo argumentativo. Bom, nós tecemos algumas dessas características do texto. Espero que seja relevante, que esse conteúdo seja relevante para você. A gente vai abordar mais sobre o texto predominantemente dissertativo e argumentativo aqui no nosso canal. Se você gostou desse nosso vídeo, né, se ele trouxe reflexões interessantes, dê um like aí, se inscreva no canal, fortalece a gente, né, dê uma força para a gente continuar aqui com o canal. E até mais.